Fala, galerinha! Professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto Fique em Casa Aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. Galera, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, tendo essa oportunidade única de compartilhar, esse belo conhecimento que é a nossa geografia. E hoje nós vamos ter uma aula muito importante, tá? A nível tanto de vestibular, mas também a nível de concursos. É uma temática que é sempre muito cobrada na parte de atualidades, tá? E, claro, ela é muito simbólica porque nós estamos inseridos dentro deste processo. Hoje nós vamos falar sobre a nova ordem mundial. Já ouviu falar? Com certeza, né? Poder dos Estados Unidos, fica muito claro, né? Nós vamos falar, galera, sobre as principais características dessa ordem mundial, como ela influencia na realidade do mundo, né? Acerca da política, da economia, né? Também, claro, da cultura. Vamos falar sobre o papel dos Estados Unidos central, né? Quando a gente fala de nova ordem mundial, a gente já imagina logo, né? O tio Sam, a águia apontando para ti, né? Eu quero você. Os Estados Unidos têm um papel muito importante nessa nova ordem. Vamos falar, claro, sobre um evento marcante na nova ordem mundial. Para muitos autores, a nova ordem mundial ela vai ter um período antes deste evento e após esse evento, que vai ser o 11 de setembro, e as consequências desse evento, que é a doutrina Bush, tá? O então presidente à época, George W. Bush. E por último, a gente finaliza falando sobre uma temática extremamente atual, que são as novas tensões da nova ordem mundial, relativas a quem? Aos Estados Unidos e à China, que está muito claro hoje para o mundo que essas duas nações estão aí disputando, ferrenhamente quem vai comandar o mundo nas próximas décadas. Os Estados Unidos, que vão continuar, ou a China, que vai aí tomar, a liderança mundial. Será? Hoje nós vamos falar sobre isso. Então é uma aula muito importante, muito sucesso, tá? Então foca aqui. Para a gente começar, ó, dá aquela respirada, tá certo? E vamos evoluir, que tem coisa bacana. Primeira questão importante, quando a gente fala sobre a nova ordem mundial, é que ela vem substituir, um período importante da nossa história, tá? Que vai ser justamente ali o período do chamado Guerra Fria. Como assim, Marcos? Após o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo ele entra no contexto da chamada Guerra Fria, tá? Onde o mundo ele vai ser basicamente dividido em dois blocos econômicos. De um lado, os Estados Unidos, apoiando o sistema capitalista, e do outro lado, a União Soviética, ali apoiando, o sistema socialista. Após 91, com a queda final da União Soviética, e claro, a vitória, isso fica muito claro, a vitória dos Estados Unidos, nós temos uma nova era. Basicamente, entenda-se, quem vai comandar o mundo e quem vai obedecer. Então, surge a nova ordem mundial, que vai ser compreendida de 1991, do final da Guerra Fria, principalmente com o fim da União Soviética, até hoje estamos inseridos nela, certo? Vai ser caracterizada pelo fim da era bipolar, mundo dividido em dois blocos econômicos, como eu te disse, Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista, muito claro. E agora surge uma nova era, que para muitos autores vão estar ali em dois elementos. Primeiramente, a era multipolar. Por que multipolar, Marcos? Porque a partir dali, a partir de 91, não vai existir mais apenas duas lideranças. Vão existir várias lideranças no mundo. Por exemplo, tu tem os Estados Unidos, com uma zona de influência importante. Tu tem agora a União Europeia, sendo uma grande influência, principalmente na Europa. Tu tem na Ásia o Japão, um dos grandes aí precursores da terceira revolução industrial. E hoje tu tem também a China. E tu tem então várias lideranças globais. Uma outra vertente diz que o termo mais adequado seria um mundo unimultipolar. Por quê? Multipolar, como eu te expliquei, existem várias lideranças, mas existe um poder central que vem e une. Quem é esse poder central? Os Estados Unidos da América, que vai se tornar ali a principal potência mundial. Principal potência econômica, principal potência política, podemos dizer de grande influência cultural, mas principalmente, não esqueça disso,
a principal potência bélica, militar, poder destrutivo. Ninguém, a partir desse momento, tem como bater de frente com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vão exercer uma grande liderança no mundo, intervindo em várias regiões do planeta. Tá? E nós vamos já aprofundar mais sobre isso. Outra característica importante, a partir daí, que a nova ordem mundial ela vai trazer, vai ser a consolidação do capitalismo como sistema dominante. Na Guerra Fria nós tínhamos ali países capitalistas, do outro países socialistas. Após o final da Guerra Fria, tu tem o capitalismo como sistema econômico dominante, e o socialismo vai ser em exceções, tá certo? Mas o capitalismo neoliberal. O que isso vai significar, Marcos? Esse termo neoliberal, esse famoso neoliberalismo. A partir desse momento, o Estado, tá certo? Os países, eles vão diminuir a sua zona de influência, principalmente seus gastos internos. É o conceito do chamado Estado mínimo, galera, tá certo? Os estados vão começar, por exemplo, a privatizar empresas estatais. Vamos pegar o caso do Brasil, né? A Vale do Rio Doce era uma empresa estatal, foi privatizada, sob a égide do neoliberalismo. Nós vamos ter também, por exemplo, a abertura para o setor privado, né? As chamadas aí, por exemplo, terceirizações. Tudo aquilo que o Estado puder dividir espaço com o setor privado, ele vai fazer. Por quê? Porque diminui a responsabilidade do Estado por um lado e principalmente diminui os seus custos. O Estado vai ter um poder de regular, né? Mas principalmente regular o mínimo possível. Ou seja, o Estado ele deve ser livre, né? As pessoas devem ser livres principalmente para o mercado econômico. Nós vamos ter também a flexibilização das leis trabalhistas. Então nós temos uma série de mudanças advindas aí do período do neoliberalismo. Como eu te disse, nós vamos ter a consolidação a partir desse momento dos Estados Unidos como a principal potência global, eu já te expliquei o porquê. E nós vamos ter também, não podemos deixar de citar, um grande fortalecimento dos blocos econômicos, principalmente como uma forma de fomentar o comércio, né, a partir aí da expansão da globalização, da terceira revolução industrial, né, os meios de comunicação e transporte integrando o mundo cada vez mais. Então, se juntar economicamente é interessante, mas por outro lado é uma forma também, principalmente leia-se a União Europeia, né, que vai buscar se fortalecer cada vez mais como uma forma de combater essa grande força que os Estados Unidos possuem. Né? Então os blocos econômicos também é uma forma de combater e se proteger. Belezinha? Então, nova ordem mundial e suas características importantes. Olhando aqui, por exemplo, no mapa, fica muito claro, né? As zonas de influência, tu tem os Estados Unidos aqui marcado, né? E a zona de influência aqui, no caso da América, mas é no mundo todo. Nós temos aqui na Europa, nós temos ali a parte da Europa Ocidental, né? Países como a França, como a Inglaterra, como a Alemanha, hoje principalmente, tá certo? Aqui na Ásia tu tem o Japão e mais recentemente a China, mas lembra, tu tem principalmente os Estados Unidos sendo esse grande elo, essa grande força, né? Como o famoso xerife, né? Organizando todas essas relações. Um outro mapa muito interessante que vai exemplificar essa nova ordem mundial é a ideia dos países centrais e periféricos. Tá certo? O que é isso, Marcos? A partir desse momento, tem países que vão ser os criadores das tendências, né, vão ser o centro do mundo, como, por exemplo, os Estados Unidos, a própria União, né, Europeia. A gente ainda tem a Rússia, principalmente com uma influência militar na região ali, principalmente da Europa Oriental. Tu tem a Austrália, tu tem o Japão, como também regiões de grande influência, e tu tem as regiões periféricas, que vão receber essas tendências, como por exemplo o Brasil. Eu só te faço um adendo, tá? A China. A China aqui está marcado como um país periférico, mas em muitos aspectos a China ela já é vista como um país central. Por exemplo, na questão hoje da comunicação, da tecnologia 5G, por exemplo, a China hoje ela está à frente desse processo, beleza? Economicamente também a China é um dos países que mais cresce no mundo, já rivaliza com os Estados Unidos. Então, em muitos aspectos, a China ela já influencia também. Belezinha? Bacana, né? Muita coisa interessante aqui. Continuando, como eu te disse, a ideia da ordem unimultipolar é porque tu tem várias forças, mas tu tem uma força central, que são os Estados Unidos da América, como eu te disse aqui, o famoso Tio Sam, né? Os Estados Unidos eles vão se consolidar, né? Ele vai se consolidar enquanto país como a principal potência global. E eu te disse, no campo econômico, tá certo? No campo político, no campo cultural. Quando eu digo cultural, não é que uma cultura é melhor que a outra, mas nós vamos ter uma expansão da cultura norte-americana. Vou te dar exemplo da música, do próprio idioma do inglês, né? Nós vamos ter, por exemplo, a própria moda também sendo influenciada, né? Para a maior parte do mundo. Mas, principalmente, ele vai ser a grande força militar. Para muitos autores,
essa ideia dos Estados Unidos ela pode ser entendida como poder multidimensional, ou seja, ele tem uma força em variados aspectos. Não é só economia, é política, é militar, é cultural. Então, tudo isso se soma, ou seja, os caras estão querendo comandar em todos os aspectos, não dão espaço para ninguém, tá certo? É a grande potência dessa nova ordem. E aí, fica muito claro, principalmente que, após o final da Guerra Fria, os Estados Unidos vão começar a agir como um interventor das questões globais. Tu pode perceber, em variados conflitos que vão decorrer da década de 90 para cá, os Estados Unidos vão estar envolvidos de alguma forma, ou tentando resolver por vias diplomáticas, ou tentando interferir de alguma forma. Por exemplo, a Guerra do Golfo. A gente percebe, por exemplo, as relações ali entre Israel e Palestina. A gente percebe os Estados Unidos tentando agir como intermediador, né? A gente vai perceber a influência dos Estados Unidos, principalmente no Oriente Médio, galera, tá certo? Por quê, Marcos? Por questões de interesse econômico, principalmente acerca do petróleo. Mas isso, galera, vai gerar uma consequência. O quê? Como os Estados Unidos vão começar a expandir a sua asa, né, da águia, né, que comanda ali os Estados Unidos, o símbolo maior, sobre todo o mundo, ele começa a criar rivalidades com outras regiões, tá certo? E essas rivalidades elas vão despertar sentimentos, né, de combate aos Estados Unidos como o grande invasor. E esse sentimento, né, de grande invasor, atrelada a questões também de pobreza, a discursos muitas vezes religiosos fundamentalistas, vão dar base para o que vai ser o terrorismo que hoje nós conhecemos. Então os Estados Unidos eles vão se tornar o principal alvo do terrorismo no mundo. Ele e os seus aliados. A gente vai perceber, principalmente depois de 2001, né, os Estados Unidos sofrendo um ataque, mas você vai ver, por exemplo, a Inglaterra, né, nós vamos ter, por exemplo, a Espanha também. Todos aqueles países que vão se manifestar a favor dos Estados Unidos vão começar a se tornar um alvo, né, em relação ao terrorismo. Mas ninguém na mesma proporção que esse. E quando a gente fala de terrorismo, a gente não pode deixar de falar do evento marcante, né? Podemos dizer que este evento, ele marcou o mundo, marcou uma geração, né? O mundo ficou assim de boca aberta no dia 11 de setembro de 2001, né? Nós vamos ter aí os atentados das Torres Gêmeas. Mas veja bem, esse atentado, na realidade, ele vai ocorrer em três vertentes, tá? Quando nós falamos do atentado terrorista do 11 de setembro, entenda, tudo foi muito pensado, inclusive, com simbolismo. Nos Estados Unidos, 9, né, que é o estado, inclusive, no caso, desculpa, que é o mês, e lá nos Estados Unidos o sistema deles, né, de análise, né, no caso da data, primeiro vem o mês, depois vem o dia, né? Então, 9 do 11, 911. 911 é o número da emergência dos Estados Unidos, tá? Mas o mais importante disso tudo é que esse ataque ele vai decorrer, ele vai acontecer como se fossem pontos vitais. O primeiro deles, que vai ser aí o mais marcante, né, que vai ser os dois aviões que são jogados, né, nas Torres Gêmeas do World Trade Center, que era considerado, tá, o coração, o símbolo econômico dos Estados Unidos. Eram as duas torres que representavam a grandeza econômica dos Estados Unidos. Então, você vê, o mundo vê a principal nação do mundo tendo o seu símbolo econômico sendo derrubado com dois aviões, algo inimaginável até aquele momento, é de espantar. O outro ataque terrorista vai acontecer no Pentágono. Um avião também foi jogado no Pentágono. E o Pentágono é o simbolismo de quê? Militar, galera. Tá certo? Então, ocorreu no mesmo dia o ataque das Torres Gêmeas no World Trade Center. Também um avião foi jogado no Pentágono, símbolo militar. E um outro avião, né, caiu na Pensilvânia. Eu botei entre aspas porque existem teorias, eu não posso dizer se é fato ou não, mas que este avião, eles também tinha sido sequestrado, isso é fato, a própria Caixa Preta confirmou, né? E esse avião, especialistas dizem que o endereço dele era, provavelmente iriam jogar ele em algum símbolo político dos Estados Unidos, ou na Casa Branca ou no Capitólio. Então seria um ataque no campo da economia, no coração econômico, no coração militar e no coração político. Só que esse avião ele caiu numa área da Pensilvânia, tá certo? E ele não conseguiu atingir o seu objetivo, infelizmente muitas pessoas morreram, né? Então esse atentado, mais de 4.000 pessoas ao todo, somando os três eventos aí, faleceram, né? E o mundo ficou assim, né, embasbacado. Meu Deus, como é que a maior nação do mundo sofre esse ataque? E como consequência disso,
o governo norte-americano ele vai lançar uma política que vai ser muito importante para o que você deve ter visto recentemente, né? Viu aí a questão do Afeganistão, a saída, né, dos Estados Unidos do Afeganistão, aí tão criticada. Tudo aquilo ali, galera, é fruto disso bem aqui, é fruto da doutrina Bush. O que foi isso, Marcos? Logo após os atentados terroristas, o então presidente à época, né, o então George W. Bush, ele deixa muito claro que os Estados Unidos não vão deixar aquilo barato. Ele tinha que dar uma resposta para o mundo. Não apenas para os seus cidadãos internos, mas principalmente para o mundo. Falar, rapaz, a maior potência do mundo, sofrendo um atentado terrorista dessa magnitude. Então eles disseram, olha, a partir desse momento, nós vamos propor uma política pautada em ação prévia. Qualquer país que ameaçar a paz mundial, mas principalmente ameaçar os Estados Unidos, vai sofrer consequências. Surge a doutrina Bush, galera. Então, a política internacional pautada no antiterrorismo e principalmente na ação prévia. Não vamos mais esperar acontecer o atentado para a gente ir lá. Não. Se a gente tiver indícios, a gente vai e intervém. E aí, o que os Estados Unidos vão alegar? Que essa política, essa doutrina Bush, ela tem o objetivo de combater esses países que ameaçam a paz global através do terrorismo, tá? Ou a produção de armas de destruição em massa. E nesse contexto, os Estados Unidos vão elencar um grupo de países que, segundo os Estados Unidos, se adequam a essas características, ou seja, ameaçam a paz mundial, tá certo? E ameaçam os Estados Unidos. Quem são esses países? O Irã, o Iraque, antigo rival dos Estados Unidos, do regime Saddam Hussein, o próprio Afeganistão, tá certo? De onde ali saíram as ordens, né, do grupo Al-Qaeda, eu vou já falar sobre isso, e a Coreia do Norte. Surge o conceito do eixo do mal, galera, tá certo? Tudo é tão simbólico que a ideia do eixo do mal vem da ideia do eixo, né, do grupo da Segunda Guerra Mundial, Alemanha, Itália e Japão, que eram considerados aí os vilões da Segunda Guerra Mundial pelo lado ocidental. Então vem a ideia, né, do eixo do mal, fazendo um pouco dessa análise. E a ação pautada nesses países surge a guerra ao terror. Consequência da guerra ao terror, galera, foi diretamente a intervenção militar no Afeganistão, tá certo? Eu falo intervenção por quê? Porque no Afeganistão, de onde estava o grupo ali, a chamada Al-Qaeda, tá? Que foi o grupo responsável pelos ataques terroristas do 11 de setembro, na figura do seu líder Osama Bin Laden. A base de apoio da Al-Qaeda estava situada no Afeganistão. E o governo norte-americano, né, alega que o regime que comandava este país, o famoso regime Talibã, que hoje retornou ao poder, né, mais forte do que nunca, estava dando, né, ali espaço para a Al-Qaeda se manifestar. Então, os Estados Unidos tinham que derrubar, né, ali aquele governo Talibã para pegar os responsáveis, principalmente o seu líder Osama Bin Laden, tá certo? E assim os Estados Unidos o fizeram. Interviram militarmente na região do Afeganistão, tá certo? E não dá para dizer que é guerra porque o regime talibã não tinha como confrontar o exército norte-americano, só que os Estados Unidos se perderam, né? Tiveram que reorganizar todo aquele território, o talibã ele sai do poder, os Estados Unidos vão treinar o exército daquela região, surgem ali, claro, movimentos terroristas, então cria uma grande instabilidade política, a guerra ficou muito cara, né? E os Estados Unidos tiveram aí que retirar suas tropas, isso 20 anos depois, inclusive, quem assinou a retirada do exército norte-americano do Afeganistão foi o ex-presidente Donald Trump. O Biden ele só, né, aplicou aquilo que já estava previsto. Um outro evento muito importante que também vai ser consequência da guerra ao terror, tá? É, no caso, a guerra do Iraque, né? Os Estados Unidos vão intervir ali militarmente no Iraque, derrubar o regime de Saddam Hussein, que era um dos grandes rivais da região, tá certo? E para a gente finalizar, galera, tá bom? Não podemos deixar de falar sobre a nova tensão, que é sobre Estados Unidos e China. Como eu te disse, fica muito claro, essas duas nações hoje elas estão em conflito direto para ver quem vai comandar o mundo, tá certo? Os Estados Unidos acusam constantemente a China de ataques, né? Principalmente ataques cibernéticos, e a China vice-versa, né? E para muitos autores, hoje já se desenvolve um novo contexto de Guerra Fria através da guerra híbrida. O que é isso, Marcos? Essa guerra híbrida é uma guerra onde eu busco criar instabilidade dentro do meu adversário através de informações falsas, fake news, através de ataques terroristas com hackers, por exemplo. Os Estados Unidos de vez em quando ameaçam, olha, a China fez um ataque hacker aos meus sistemas, né? Então isso é a chamada guerra híbrida, galera, tá certo? E essas nações, muita atenção, para a gente finalizar com chave de ouro. O que essas nações de fato elas estão disputando unha a unha?
a disputa de quem vai disseminar a tecnologia 5G para o mundo, tá certo? Por quê? Quem tiver o controle de dados vai ter o controle, de certa forma, do mundo, tá certo? Então, Estados Unidos e China, eles estão hoje brigando por uma disputa política, econômica, mas principalmente por uma disputa de controle de dados, de informação. Hoje, quem tem a informação tem o poder. E os Estados Unidos sabem mais do que nunca que se a China disseminar a sua tecnologia 5G, ela for a responsável por espalhar a tecnologia 5G pelo mundo, ela vai controlar esses dados. Então, galera, muita coisa ainda vai acontecer dentro dessa nova tensão. Então, galera, para essas e outras informações, plataforma Gonçalves Dias. Valeu!